Você que está aí do outro lado, você sabe o significado de heresias? E ainda mais, dentro da igreja? Se você não sabe, venha comigo e vamos aprender juntos, porque eu não estou aqui para ensinar, mas para aprender também junto com você. E é nesse dia de hoje, hoje é dia 23 de agosto de 2021, e vamos aí a mais um vídeo no canal Falando com Deus. Peço que você vá até o vídeo anterior, que eu falei um assunto um pouco diferente desse aqui, e assista todinho. Pessoal, às vezes tem vídeo aqui que demora um pouco, porque tem assunto que é complexo, realmente ele é complicado de se falar para não vir atingir ninguém ou prejudicar alguém, porque tem irmãozinhos que eles são, como eu posso dizer, não vou dizer a palavra fraco na fé, mas eles começaram agora. E dependendo daquilo que eles ouvirem, eles podem se estragar e nem continuar aí no caminho para o qual foi chamado. Desde já, eu vos saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Se você não é inscrito no canal, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode postar aí nos comentários, tá bom? Que posteriormente eu estarei respondendo. Pois bem, mas vamos lá, sem mais enrolações. E se você já sabe também o que é heresias, fica comigo também até o final. E assista até o final todos vocês, tá bom? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante, ele é de autoajuda, ele é ensinamento. Por fim, é um conteúdo que ajuda pessoas, que traz aqueles que não têm um entendimento um pouco melhor, e aqueles que já têm, de repente, pode também servir para você aí que está do outro lado e ter um conhecimento muito melhor que o meu, porque aquilo que eu sei é o Senhor Deus que tem me dado e eu quero passar para você nesse dia de hoje. Heresia, como eu posso explicar para você? É uma doutrina ou uma linha de pensamento contrária a algo que foi criado e foi denominado como verdadeiro. Por exemplo, nós cristãos servimos ao Senhor Jesus Cristo e temos como verdade as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, acima disso, os seus ensinamentos, que também estão inseridos dentro da sua palavra, é lógico que sim. E como base, temos a Bíblia Sagrada, que foi justamente o livro que foi inscrito, mediante inspiração do Espírito Santo, aqueles que a escreveram, né? Pois bem, se alguém começa a pregar uma outra doutrina que não seja fundamentada na palavra de Deus, isso é uma heresia. E temos visto hoje, nos dias de hoje, e de outrora também, desde o passado, as heresias, elas existem, só que se multiplicaram. Estão aí de uma maneira alastrada em todo o planeta. Porque muitas vezes para o homem é bom ouvir palavras de heresias, palavras contrárias àquilo que Cristo quer que venhamos viver. Porque muitas vezes crescemos com essas doutrinas contrárias ao Evangelho de Cristo. Porém, não é necessário que um pregador ou um pastor, seja lá qualquer um que esteja atrás de um púlpito ou em cima do altar pregando a palavra de Deus, ele usa a Bíblia Sagrada para pregar heresias para que as pessoas se sintam bem. Não precisa, basta tão somente pregar a verdade. Nós temos pessoas que fazem palestras maravilhosas, de repente, para uma vida, um exemplo, vida financeira. Faz palestras maravilhosas para a vida financeira e as pessoas saem dali com entusiasmo, saem dali cheia de, como eu posso dizer, de ânimo, com uma certeza, uma convicção na mente. Eu não preciso usar a palavra de Deus, por exemplo, para poder ensinar alguém a ser rico. Em outras palavras, o que é heresia? Para você entender aqui de uma forma bem prática. Tudo aquilo que é contrário ao que o Senhor Jesus ensinou. Se você está congregando na igreja A, B ou C e o seu pastor fala algo que você acha que é estranho, que é legal, é bacana, tudo bem, é bacana, que aquilo te ajudou, de repente te motivou a alguma coisa, mas você vai na Bíblia e o Senhor Jesus não fez aquele tipo de coisa, nem orientou que os seus discípulos viessem a fazer, os seus apóstolos viessem a fazer, aquilo é heresia. Primeiramente, sabemos que o Senhor Jesus veio com o único propósito de morrer por nós. Para quê? Para nos salvar. Nada mais além disso. Tudo que passar disso vem ser heresia. Lógico, abra
Abro parênteses aqui. O Senhor Jesus curou, o Senhor Jesus libertou, o Senhor Jesus salvou, como você bem sabe, né? Quem conhece as Escrituras sabe que ele fez tudo isso. Mas em momento algum, ninguém, por exemplo, pegou a roupa do Senhor Jesus e a usou para curar outra pessoa. Nós temos esse fato aqui, lá em Atos dos Apóstolos. Nós temos duas curiosidades legais ali que passou com Paulo, quando ele fez uma cura de uma pessoa que se prostraram diante dele e ele rasgou suas vestes, se escandalizou com aquilo, ele falou, não, eu sou homem igual a vocês, não faça isso, não se prostre diante da gente. E temos outros fatos mais. Mas vamos para a Bíblia Sagrada para eu poder te explicar melhor o que é heresia. Estamos com 5 minutos e eu quero fazer de 10 a 12. Quero ser bem rápido. Mas o vídeo que eu faço, que tem 20 ou 30, assista até o final, para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante, que ele é de autoajuda ou de ensinamento ou inspirador para as pessoas que o assistem, que o ouvem. Porque nem todo mundo tem a visão, mas consegue ouvir. E a palavra de Deus ela é o ouvir. É pelo ouvir que ela vai dar efeito e não pelo ver. O fato de você me ver não muda nada. Pode até atrapalhar, essa é uma grande realidade. Pois bem, vamos lá. Em 1 Timóteo capítulo 4, eu mencionei isso ontem, no dia 22, eu mencionei isso e vai caber também aqui dentro aqui, desse contexto aqui, desse texto que eu estou trazendo aqui acerca das heresias dentro da igreja. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, heresia. Porque ao invés de dar ouvido ao Espírito de Deus, começa a dar ouvido a espíritos enganadores, heresias, doutrinas de demônio, como vai dizer na sequência, e há doutrinas de demônios, ensinamento do diabo, ensinamento de espírito das trevas. E muitos são aqueles que aceitam ensinamento do diabo sem perceber que é do diabo. Porque no meio de todo aquele contexto, usa-se o nome de Deus, usa um versículo bíblico, mas aquilo o Senhor Jesus jamais ensinou e jamais passou para alguém. Isso vem ser uma heresia. Como ele fala, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cautelizado a sua própria consciência. Falam mentiras, heresias, aquilo que Cristo não ensinou, simplesmente para poder chamar uma grande multidão, um grande povo. Isso acontece em todos os sentidos, pessoal. Isso pode acontecer através de, digamos que, do lado, e tanto espiritual como do lado físico. Lá em 2 Timóteo capítulo 2 vai falar o seguinte: e pela palavra deles roerá como grenguena, entre os quais são Mineu e Fileto. Eu também li isso ontem, mas também cabe aqui como contexto nesse meu texto. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Heresias. Começaram a pregar para as pessoas e começaram a perverter. Começaram a tirar pessoas dos caminhos certos para levar para o caminho errado. Vamos mais para frente. Vamos agora para Êxodo capítulo 20 para você entender um pouco melhor. Lá em Êxodo 20 todo mundo sabe que fala acerca dos 10 mandamentos. Mas eu quero aqui tão somente citar 3 deles para que você entenda aí o que é. Você já entendeu o que é heresia, mas vamos prosseguir com o nosso assunto. 8 minutos, vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Então, quando eu faço, por exemplo, outro Deus, uma imagem, uma escultura ou algo desse tipo, ou mesmo adorar alguém, eu começo a ser conduzido, ou melhor, influenciado por heresia de pessoas que me mandam que eu me prostro diante de uma imagem, ou que eu me prostro diante de um retrato, ou ainda que aquele retrato seja de Cristo. Isso aqui é Jesus. Primeiro que não tem como provar, que eu não sei se ele era branco, moreno, preto, loiro, eu não sei. E se ele fosse preto? Será que aqueles que têm preconceito de preto o amariam? O serviriam? É uma pergunta que me veio sobre a mente aqui agora, para que você responda a você mesmo. Nós não sabemos como ele é. Então nós não podemos fazer uma imagem e falar, esse é Cristo. Isso não existe. Isso é heresia. São exemplos. O outro mandamento está no versículo 4 de Êxodo 20. Não farás para ti imagens em escultura alguma, que é a mesma sequência do outro aqui. É a mesma coisa. Não farás. Quando eu faço algo que Deus não mandou com que eu não fizesse, eu passo a praticar o ato de heresia. E levando outras pessoas ainda a fazer e cometer o mesmo erro que eu estou fazendo. Pior ainda. Ao invés de eu ser um condenado sozinho, eu posso ser um condenado sozinho e prejudicar a mim mesmo. Mas não. Eu estou levando a condenação, a heresia, a idolatria a outras pessoas que nem mereciam aquilo.
Mas porque eu falei que aquilo de repente trazia milagre, traria benefício e outras coisas que elas querem ouvir, não que ela precisa, mas que elas querem, isso edifica a vida dela física, então elas passam a ser pessoas enganadas, assim como também, no caso do exemplo aqui, estou sendo também acerca de imagem. Outra coisa, não adulterará. Então, a Bíblia vai dizer para a gente não adulterar, para a gente não enganar. Então, se alguém nos ensina que isso pode ser feito, por exemplo, algum ministério, alguma igreja, não sei de qual tipo, de qual placa, possa falar, não, você pode fazer isso que não tem problema. Sendo que a Bíblia explicitamente está falando, isso é errado, isso é pecado. Então eu estou levando heresia para aquela pessoa, uma coisa que não está fundamentado na palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor deixou para nós. O Senhor Todo-Poderoso eu estou falando aqui, porque isso está escrito no Primeiro Testamento, ou no Antigo, ou no Velho Testamento, como você achar melhor chamar. Mas, pois bem, lá em Timóteo capítulo 1 vai falar o seguinte, como te roguei quando parti da Macedônia que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina. Olha lá, Paulo está falando, olha, você fica aí, ó Timóteo, e fica atento, fica alerta. Não deixa que ninguém ensine outra doutrina. Porque qualquer outra doutrina que seja ensinada, essa não provém de Deus. E se não provém de Deus, provém do maligno. Heresia, ensinamentos errados. E Paulo tinha todo um cuidado com a igreja para que isso não acontecesse. Eu prometi para você que ia fazer esse vídeo hoje sobre heresia, estou fazendo. E não estou citando o nome de ninguém, nem de pastores, nem de bispos, nem de placas de igreja A, B ou C. Porém, se você se encontra numa igreja onde prega heresia, você está sabendo agora o que é uma heresia. Mas vamos mais para frente, porque tem mais coisas aqui a declarar, e já estou com 11 minutos, e vai para os 15 com certeza. Gálatas capítulo 1 vai falar o seguinte, maravilho-me de quão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, um evangelho de heresias, fundamentado em coisas heréticas, em coisas que não eram verídicas, que não era verdadeira. E Paulo fala, puxa, eu me admiro tão depressa. Vocês passaram a ensinar coisas que não foi Cristo que ensinou, coisas que não foi eu que ensinei para vocês, porque recebi de Cristo, o qual é outro, mas há alguns que vos inquietam a querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Ou seja, olha Paulo chamando a atenção da igreja aqui. Não existe outro evangelho, não existe outra palavra a não ser a palavra do Senhor Jesus Cristo, aquela que foi revelada e que deu testemunha disso, a saber, Mateus, João, Lucas, Marcos, deu testemunha dessas coisas, e eu sendo o último, Paulo dizendo, porque também Cristo me revelou. Não estou aqui só de informação, segundo Paulo, Cristo também me revelou. Então não tem outro evangelho igual a esse. Ou melhor, diferente desse. Porque um outro evangelho que não seja esse é heresia. E seja anátema. Tudo que é tipo de escritura que não esteja pautada na palavra de Deus para chamar multidões, para curar pessoas e outras coisas mais. Porque a obra é feita pelo Espírito Santo. Mas também nós temos o espírito enganador que engana as pessoas. Inclusive pessoas que podem estar em cima de um altar atrás de um púlpito. Satanás, ele é ágil. Ele se transfigura em anjo de luz. É fácil de enganar, imagina. Ele é espírito. Então é fácil de enganar alguém que é carnal e quer ser carnal. Mais um recadinho, mais um motivo para você entender. Lá em 2 Coríntios capítulo 11 vai estar falando o seguinte. Quisera eu me suportasse um pouco a minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Isso no versículo 1, tá? Agora o 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for preparar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Paulo está alertando, pessoal, se vocês vão pregar outro Evangelho,
que não envolva a simplicidade de Cristo, mas a arrogância e outras demais coisas que não estão pautadas na palavra de Deus, vocês vão sofrer. Você vai sofrer e o povo que você vai estar conduzindo também vai sofrer. A princípio parece tudo maravilha, mas lá na frente a casa cai, porque nem tudo que parece que é de Deus é de Deus. É isso que nós temos que entender. E para nós fecharmos, eu quero que você vá comigo lá em Atos capítulo 19, versículo 12. Vai falar o seguinte ali, é uma passagem muito interessante que as pessoas confundem às vezes e por conta disso aqui também fazem heresias dentro das igrejas A, B ou C. De sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. As pessoas pegavam para você entender do que eu estou falando. Lê o contexto que você vai entender, tá bom? Mas eu vou explicar rapidinho. De sorte que até os lenços de quem? De Paulo. E aventais de quem? De Paulo. Se levavam de seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos também saíam. Só que a Bíblia não está dizendo que Paulo dava. Por exemplo, ele pegava aqui, leva lá que o diabo, que o espírito maligno, ele vai sair daquela pessoa, leva naquela casa lá, que aquela menina que morreu vai ser ressuscitada, toca lá com aquele pano, toca lá com essa garrafa que eu tomei água, toca lá com a minha meia, toca lá com o meu sapato, toca lá com o avental que eu comi, que ali vai sair o milagre, que ali vai sair uma cura, e se há um demônio, aquilo vai sair. Satanás se transfigura em anjo de luz e pode enganar, e tem enganado muitos que estão na carne acreditando estar no espírito, está sendo enganado porque está fazendo coisas que são coisas heréticas, coisas que não estão pautadas e não tem como alicerce e fundamento a palavra de Deus. Paulo não deu. A Bíblia não fala que Paulo deu e mandou, deu ordem, que pegavam dele lenços e aventais. Não sei se onde ele dormia, as pessoas se cobriam, ele se cobria com lenço, algo desse tipo, ou comia e pegava um pano, uma flanela, sei lá, eu limpava a boca, ou limpava as mãos, e as pessoas começaram a santificar aquilo. Elas fizeram isso, não Paulo. Elas que tiveram a audácia, a ousadia de imaginar para pegar aquilo e levar até as pessoas e começar a curar pessoas. Não está falando que ele fazia isso, que as pessoas faziam isso com as vestes dele, com a avental ou qualquer uma outra coisa que quisesse fazer. Ele jamais, em momento algum, fez isso. A Bíblia não relata que ele fez. Então isso é heresia. Nós não podemos fugir de que o autor e o consumador da fé é o Senhor Jesus. O único que tem que ser glorificado é o Senhor Jesus. O que é que Paulo fez? Ele rasgou as vestes. Quando tentaram transferir o milagre para ele. E começaram a acreditar que ele era um Deus. Ele rasgou as vestes, se envergonhou daquilo, então ele exclamou dizendo que não fizessem aquilo. Que o povo estava errado, porque ele era homem sujeito aos demais, sujeito a cair, sujeito a errar, a pecar e tudo mais. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não é o homem. Eu não posso transferir a glória de Deus, por exemplo, para essa caneta. É sem sentido, é sem lógica. É só uma questão da gente pensar. Essa caneta jamais ela vai ser Deus. Essa caneta jamais ela vai ser o Senhor Jesus. Essa caneta jamais ela vai ter poder, porque todo poder, toda honra, toda glória é em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Isso é o significado de heresia. E infelizmente estão dentro das igrejas. Não vou citar placas, não vou citar nomes, porque não me convém falar isso. Mas eu sei e você sabe agora o que é heresia. É tudo aquilo que se diz respeito a pregar coisas ou a fazer coisas que não estão na palavra de Deus, mediante a homens e mulheres que têm instruído, ou melhor, vou além, persuadido pessoas a fazer tais atos. E isso é uma falta de respeito para com o Evangelho. Isso chama-se de ferir a palavra de Deus. Porque quando eu pego um versículo bíblico isolado na Bíblia e eu prego de forma indevida sem ler o contexto, então, eu firo a palavra de Deus. Imagina eu pegar uma passagem que o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele curou por exemplo, o cego Bartimeu, que ele curou o cego Bartimeu e eu pregá-la de uma outra forma totalmente distorcida. Isso é heresia. Ele não ensinou isso. Então, eu estou ferindo aquele texto. É isso que nós, servos de Deus, temos que aprender. A fazer uma pregação sadia, uma pregação que venha dar resultado para aquela pessoa que estava do outro lado, morta, ela vinha
ressuscitar espiritualmente e dar glórias e louvor a Deus. Esse é o recadinho de hoje. Que Deus abençoe e até quinta-feira lá no Facebook, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Inscrevam-se no canal, dê o seu joinha e se porventura eu machuquei alguém, peço perdão desde já, mas esse vídeo é tratando-se da verdade e a verdade ela tem que ser prevalecida. Deus abençoe.